Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Queria dizer à igreja que não são os fatos, nem as circunstâncias à nossa volta que nos ensinam que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não. Ao contrário. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é que nós entendemos que todos os fatos e circunstâncias ao nosso redor, todos eles conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós descansamos nesta vontade que é perfeita, em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade, toda a sua dimensão. Mas, enquanto cabe a nós, a nossa humanidade conhecida por Deus, nós temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então, quero conclamar a igreja para nós orarmos mais uma vez por Valquíria. A Bíblia fala que, se alguém está doente, chame os presbíteros, que a oração da fé salvará o doente e ele se levantará. A Bíblia fala que o centurião veio clamar a Jesus para curar o seu servo e não se achou digno nem mesmo de receber Jesus na sua casa, e à distância mesmo Deus o curou. A Bíblia fala que uma viúva vinha trazendo o seu filho sepultado, filho único, e não há impossíveis para Deus. Deus o curou, Jesus o curou, não há impossíveis para Deus. Ainda que a nossa fé seja tão pequenina que nem ao tamanho de um grão de mostarda alcance o que seria suficiente para transportar montes, conforme a palavra nos ensina. Mas a palavra também nos ensina que uma mulher foi importunar o juiz: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Quantas vezes ela repetiu, e tantas vezes repetiu, que o juiz resolveu atender. E Deus, que é o juiz perfeito, maravilhoso e bondoso, nos incita a orar, perseverando, insistentemente. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Então eu quero conclamar a igreja a mais uma vez interceder pela nossa irmã, pela família, e aqueles que puderem se ajoelhar, o façam. Nós vamos orar nesse instante. Senhor, ensina-nos a orar com fé, em nada duvidando, orar sabendo quem Tu és, a grandeza do Teu poder. Não há impossíveis para Ti em todas as Tuas promessas. A Tua palavra fala que o Senhor age e ninguém pode impedir. A Tua palavra, ó Deus, foi ordenada e todas as coisas foram feitas do nada absoluto. Todas vieram a existir, do pó fizeste o homem, e essa é a nossa estrutura, somos pó. Por isso, ó Deus, diante da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, queremos depositar aos Teus pés a nossa própria vida, rogando-nos que acrescente-nos a fé. Aumenta, ó Deus, a nossa convicção da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua benignidade, da Tua bondade. E clamamos, ó Deus, pela vida de Valquíria, para que o Senhor manifeste o Teu poder grandiosamente na vida dela e da sua família, trazendo, ó Deus, o bálsamo, a paz que excede todo o entendimento, que guarda mente e coração em momentos tão difíceis, de aflição, de tristeza. Mas não permitas que a esperança morra, muito menos que a fé se abale, ó Deus. Por isso nós nos colocamos aqui rogando aos céus que se apiede de nós, ó Deus. Manifeste o Teu poder, trazendo cura sobre a vida da nossa irmã. E que o nosso coração esteja sensível para aprender a Te amar mais, a depender mais de Ti,
a nos humilharmos mais diante da nossa fragilidade, tão vulneráveis somos, e reconhecer que cada instante da nossa vida, cada segundo, cada manhã que se renova, são atos da Tua misericórdia e bondade. Que não sejamos ingratos para não reconhecer que o fôlego de vida está nas Tuas mãos e é o Senhor quem o sustenta. Por isso, ó Deus, ouve o clamor do Teu povo, a oração que se faz neste lugar. E por Tua graça, bondade e misericórdia, visita aquela irmã, ó Deus, e faz aquilo que só Tu podes fazer. E que os nossos olhos glorifiquem o Teu nome, porque a Tua vontade prevalecerá. E ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não tem como não descansarmos na certeza de que o Senhor trabalha por aqueles que em Ti esperam. Por isso nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque de toda essa experiência, ainda assim preservas a nossa alma para o dia da glória eterna, quando voltará para buscar a Tua igreja, o dia da ressurreição e da eternidade. Oramos confiantes em Ti, ó Deus, pelo nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes os céus, o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite por meio da sua palavra. Meus queridos irmãos, Deus tem um plano, e a Bíblia fala que os seus propósitos, os seus desígnios não podem ser frustrados. Os caminhos do Senhor são inescrutáveis, os seus juízos impenetráveis. Quando Deus estabelece a resposta certa, anula todo o intento, todo o plano humano. E foi o que aconteceu no ministério do apóstolo Paulo, alguém que tinha todas as referências, boas referências, todas as prerrogativas, toda já um arcabouço de um trabalho missionário muito próspero, muito eficiente. E em meio os seus planos e os seus projetos, em determinado momento, intentou ir para a Ásia, para dar continuidade ao seu plano de extensão, de missão, de plantação de igrejas. Mas diz a Bíblia no livro de Atos que ele foi impedido pelo Espírito Santo.
foi impedido pelo Espírito Santo. Ele então tenta descer para Bitínia, uma outra localidade próxima, mas o texto de Atos diz que o Espírito Santo não o permitiu. Deus tem um plano diferente para a vida de Paulo e para a vida de muitas outras pessoas que ainda não tinham o conhecimento da graça revelada em Cristo Jesus. E então, à noite, em Troade, Paulo tem uma visão de um varão macedônio que apresenta-se diante dele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então, com toda a sensibilidade espiritual do coração do apóstolo Paulo, que nos ensina que nós devemos estar atentos à direção que o Espírito Santo conduz a nossa vida, ele entende que ele não tem que ir para a Ásia, muito menos para a Bitínia, ele tem que chegar à Macedônia. E para ali se dirige com a sua equipe missionária. E chega em Filipos, onde nós conhecemos a narrativa. Paulo e Silas foram açoitados na prisão após serem perseguidos pelos judeus. Mas à noite, enquanto oravam e cantavam louvores ao Senhor, ainda que com seus pés acorrentados, houve um grande terremoto. As cadeias se abriram e todos os presos tiveram a possibilidade de fuga. O carcereiro, sabendo que se isso de fato ocorresse, ele seria condenado à morte, tentou o suicídio. E Paulo disse: não te faças isso, porque todos nós aqui estamos. E, meus irmãos, diante da grandeza e do mover de Deus, o coração do homem se quebranta. E então aquele carcereiro pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Para ser salvo. E Paulo então dá aquela resposta tão simples e profunda ao mesmo tempo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E a sua temporada na cidade de Filipos é concluída no batismo de toda a família daquele carcereiro. E logo após teve que ser retirado, às pressas da cidade por conta da perseguição. Por ali ele chega então em Tessalônica. E por 3 semanas ele ensina na sinagoga. E muitos judeus se convertem, e diz o texto de Atos que uma numerosa multidão de gregos piedosos e de mulheres distintas são convencidos pela pregação do Evangelho. E a igreja nasce com um avivamento naquela cidade. Mas, ao mesmo tempo, a igreja já tem um início cercado de tribulação. E é o que o apóstolo Paulo vai fazer referência nesta carta. A perseguição se levanta por conta de judeus que criaram uma turba para impedir o trabalho missionário de Paulo. E, mais uma vez, Paulo tem que deixar aquela cidade fora do seu cronograma, do prazo ideal que ele estabelece para fincar ali algumas raízes, para discipular uma liderança. Ele passa um tempo muito pequeno naquela cidade e leva consigo um aperto no coração, uma preocupação muito grande por aqueles irmãos que ali ficaram diante das tribulações. Logo de início, começo muito difícil. Ele então fica muito inquieto enquanto não procura chegar à cidade de Tessalônica mais uma vez, como ele relata nesta carta. Mas ainda que ele tentasse, ele foi impedido e não conseguiu ir. E então envia Timóteo para que se acercasse da situação daquela igreja. E ela então recebe as notícias de Timóteo. E essas notícias ele vai passar a tratar nesta carta, escrevendo àquela igreja. Eu queria nesta noite, meus irmãos, trazer a vocês algumas referências que o apóstolo Paulo adota nesta carta, daquela igreja de Tessalônica, para aplicar a nossa vida, a nossa igreja, a nossa realidade. Acompanhe comigo no capítulo 1, que o apóstolo destaca que aquela igreja recebeu a palavra, posto que em meio a muita tribulação. Capítulo 1, versículo 6. No capítulo seguinte, ele fala da distância que os separava e diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, contudo Satanás nos barrou o caminho.
Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Verso 5, ele diz: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo deixa transparecer a sua preocupação pela igreja de Tessalônica. E então ele recebe de Timóteo o relatório desta visita. E o relatório diz que, apesar das muitas tribulações, das muitas lutas, tem boas notícias. Capítulo 3, versículo 6, ele diz: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Boas notícias chegaram para o apóstolo Paulo acerca da igreja de Tessalônica. E então essas boas notícias levaram o apóstolo a escrever esta carta, falando primeiramente da alegria que ele tem e do motivo das suas orações de poder recordar diante do Senhor de três características muito fortes na vida daquela igreja, que davam valor à vida espiritual, que davam referências à conduta daqueles irmãos. E Paulo enumera aqui três características que ele se recorda diante do seu Deus e Pai: a operosidade da fé, a abnegação do amor e a firmeza da esperança em Jesus Cristo, daqueles irmãos que tiveram um encontro radical com Jesus, mas ainda que em meio a muitas tribulações, contudo, perseveraram e agora demonstravam os frutos evidentes de uma pregação genuína do Evangelho. Três características que faziam daquela igreja uma igreja exemplar, um modelo para toda a região da Macedônia e da Acaia. O apóstolo Paulo, ouvindo as notícias, os relatórios de Timóteo, coloca diante do Senhor, recordando da operosidade da fé, da abnegação do amor e a firmeza da esperança daqueles irmãos. E eu gostaria de falar rapidamente a respeito dessas características, que são evidências da pregação do verdadeiro e genuíno Evangelho. Uma fé operosa, ou seja, uma fé frutífera, operante, uma fé que produz resultados. Aquela fé que é contrastada por Tiago, quando diz que a fé sem obras é morta. E aqui o apóstolo Paulo está elogiando aquela igreja, porque a sua fé é robusta e apresenta as obras decorrentes do que crê. E certamente que obras não é simplesmente atos de misericórdia, de caridade. É muito mais do que isso. As obras provenientes da fé são a perfeita obediência, o desejo de atender, de obedecer, de agradar, de servir, de fazer exatamente tudo quanto Deus ordena para a vida do crente. E é isso que o apóstolo Paulo tem vivenciado, tem observado na vida daqueles irmãos. Uma fé que não fica apenas nas palavras, nas promessas, mas que é movida pela ação, pela resposta, pelo fruto. Quando nós olhamos o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver ali a galeria de homens que viveram pela fé. E se você olhar cuidadosamente depois em casa, você vai poder observar que depois da expressão pela fé e da designação do nome da pessoa que o autor quer fazer referência, logo em seguida ele vai aplicar um verbo, mostrando que esta ação
conduz a uma ação. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, Noé aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, com a palavra de que viria um dilúvio, embora não tivesse nos ventos, nem nos céus, nenhuma evidência, nenhuma probabilidade de que isso acontecesse, mas por anos a fio, Noé aparelhou uma arca. Deu movimento à sua fé, frutificou na obediência da ordem de Deus. Pela fé, Abraão obedeceu, ofereceu o seu filho Isaque. Pela fé, Jacó abençoou os seus filhos. Pela fé, José profetizou o êxodo dos filhos de Israel. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele abriu mão das riquezas dos tesouros do Egito, porque considerou o opróbrio de Cristo muito mais valioso, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé atravessou o Mar Vermelho. Exemplos de uma fé operosa, frutífera, de uma fé que promove ação. Podemos imaginar Moisés liderando aquela multidão, saindo do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, e de repente se depara com um obstáculo natural intransponível, o Mar Vermelho. Olha para trás e vê o avanço do violento exército sanguinário do Egito. Para onde ir? O que fazer? Qual é a ordem dada a Moisés, vinda dos céus? Moisés, diga ao povo que marche, que avance. Mas e o Mar Vermelho? Avance. Toque nas águas e avance. E então o mar se abriu e todo o povo de Israel passou a pé enxuto. E aquelas mesmas águas que ficaram retidas no tempo exato da passagem do último hebreu, se fechou como verdadeiras guilhotinas sobre o exército egípcio, obedecendo à ordem de Deus. Diga ao povo que marche. Não importa se as tribulações se apresentam à nossa frente e nos cercam por detrás, se nós estamos com o Senhor Deus, marche, obedeça, dê ação àquilo que você crê, seja coerente com a sua confissão, que as suas ações estejam de acordo com a sua confissão. E era isto que o apóstolo Paulo contemplara na vida daqueles irmãos de Tessalônica, uma fé operosa, uma fé frutífera, mas também um amor laborioso, fruto de trabalho, árduo, um amor exercitado, um amor praticado, um amor custoso, perseguido, almejado, um amor trabalhado. Eu creio que quando o apóstolo relata aos coríntios as ofertas das igrejas da Macedônia, os irmãos de Tessalônica estavam naquele grupo. Homens que viviam em profunda pobreza, mas ainda assim contribuíram financeiramente para os irmãos que estavam sendo perseguidos em Jerusalém. E o apóstolo Paulo falava, eles deram-se primeiro a si mesmos a Deus e depois também a nós. E aqueles que aprendem a doar de si mesmo a Deus e ao próximo, é aquele que tem exercitado o verdadeiro amor de Deus. Aquele amor com que Ele nos amou primeiro. Porque foi dado o mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi deixado o exemplo, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos amigos. E Jesus doou a sua vida espontaneamente. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas deixou o exemplo para que todos aqueles que seguem e que permanecem no seu nome também o façam. Que exercitem o amor, não de palavras, mas de fato e de verdade.
um amor que nos aproxima uns dos outros, um amor que supera as diferenças, um amor que perdoa, um amor que é paciente, que é benigno, que tudo espera, tudo sofre, tudo crê, que não arde em ciúmes, que não se ensoberbece. Um amor que imita o amor de Cristo por nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se na nossa mente vem a consciência de que nós somos amados no pior momento da nossa vida, nas ações mais agudas e profundas de rebeldia contra Deus, ainda assim Ele nos amou. Por que retermos este amor que inunda o nosso coração, que transborda o nosso peito, que nos faz levantar a voz, os braços, em louvor e adoração a Deus, a quem nós não vemos, mas é incapaz de estender as mãos ao irmão a quem nós vemos? Apesar das grandes lutas, das muitas tribulações, aqueles irmãos de Tessalônica vivenciavam um amor no exercício da sua prática, um amor fruto de trabalho, de dedicação, de esforço. A palavra dá a ideia aqui de um trabalhador que passa horas a fio preparando a terra, arando a terra para esperar o fruto da semente e que retira do campo com o seu suor o seu sustento. A ideia é desse trabalho que traz cansaço, fadiga, no entanto, que move as nossas ações, que não nos deixa desistir, que não nos deixa na metade do caminho, que faz com que voltemos para buscar aquele que caiu. E as notícias que chegam da igreja de Tessalônica, que apesar do pequeno período que ele passou ali, apesar das muitas tribulações que tentaram sufocar o nascimento do evangelho naquela cidade, aqueles irmãos estavam testemunhando a respeito de um amor vibrante, verdadeiro, real, um amor contagiante, um amor laborioso. Amar não é fácil, meu irmão. Por isso que os poetas não conseguiram ainda definir o amor e vivem sofrendo por causa do amor, porque querem fazê-lo de forma platônica, movendo as emoções, e muitas vezes não conclamam a nossa razão e as nossas responsabilidades, porque amar é se comprometer, é doar antes de receber, é perdoar antes de ser perdoado, é investir na vida do outro ainda que ninguém olhe para você mesmo. É ação, é trabalhoso, não é fácil. É muito mais do que sentimento. Amar é compromisso. E os irmãos de Tessalônica estavam evidenciando na sua vida de que eles não somente tinham uma fé operosa, mas um amor laborioso e também uma esperança firmada, persistente, perseverante, fincada na rocha. E Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que a esperança não existe se nós vemos aquilo que esperamos, mas a esperança existe naquilo que ainda não contemplamos, não conseguimos visualizar, mas temos convicção de que acontecerá, que temos certeza de que virá. E aqueles irmãos convertidos ao Evangelho de Cristo foram transformados para uma nova realidade, para novos conceitos, para uma nova dimensão de vida e de sentido de viver. Os seus olhos foram alongados para além da finitude deste mundo material e puderam contemplar as grandezas do mundo espiritual, de um Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, criou o universo e é infinitamente maior, infinitamente superior do que todas as coisas criadas e que controla todas as coisas com o poder da sua palavra. E entenderam que este Deus criou o homem para a sua honra e para a sua glória, e este homem decaiu no pecado, afastando-se desse propósito inicial, mas que providenciou na eternidade, antes da fundação do mundo, a salvação em Cristo Jesus, o seu único Filho, que foi dado por amor de vós, por amor de nós, por amor daqueles a quem Ele mesmo escolheu.
E agora os seus olhos são desapegados dessas realidades decadentes do mundo em que viviam e do mundo em que nós vivemos. Eles então podem contemplar, como contemplaram aqueles homens que, mais uma vez eu digo, estão relacionados no capítulo 11 de Hebreus. A cidade que não tem fundamentos, onde Deus é o grande construtor e arquiteto. E agora eles entendem, como bem ensinou o apóstolo Paulo, que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que a nós haverá de ser revelada. Por isso que nós perseveramos, nós esperamos, nós ansiamos, nós insistimos, nós nos firmamos, e ainda que muitas sejam as tribulações, as lutas, as perseguições, o opróbrio, contudo, nós confiamos naquele que provou e empenhou a sua palavra na cruz, dizendo que é fiel e que não volta atrás, e que é poderoso para guardar o nosso depósito até o final. Sim, nós esperamos nele, nós prevaleceremos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas a igreja avança na força do Senhor. E era evidente na vida daqueles irmãos, que tiveram um início tão tumultuado, tão conturbado, permanecerem firmes, resignados, na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas características, elas pulsavam de tal maneira, que por onde o apóstolo passava, este exemplo chegava antes para falar que aquelas pessoas, aqueles irmãos de Tessalônica, tinham sido impactados pela verdade do Evangelho. E eles se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Modelo na fé, frutífera, operosa, modelo no amor, abnegado, laborioso, exercitado, praticado, na esperança firmada, perseverante, persistente, resistente. E ficamos nos perguntando o que é que pode fazer com que pessoas que, segundo Paulo, viviam com os ídolos, em suas paixões, desejo de lascívia, em prostituição, completamente alheios à existência de Deus. O que é que leva pessoas assim, da espécie mais desqualificada de homem em uma sociedade, se tornarem modelos dos crentes? O que foi que aconteceu naquela cidade, em tão pouco tempo, que produziu uma evidência tão forte de algo tão perene? O apóstolo Paulo vai dar essa resposta. Acompanhem comigo no versículo 4 do primeiro capítulo, o motivo pelo qual aqueles irmãos evidenciavam de forma tão contundente aquelas características essas que são a evidência de um verdadeiro evangelho na vida de um homem. Paulo fala: meus irmãos, nós temos reconhecido, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Ao olhar para aquelas pessoas, Paulo entendia que aquelas pessoas foram alvo do amor de Deus. Do amor de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo Paulo entende que aquelas pessoas foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo e predestinados em Cristo Jesus pelos desígnios de Deus para serem louvor da glória de Deus. Meus queridos irmãos, a vida de um homem se transforma se ele é amado de Deus, se ele é um escolhido de Deus. Deus vem ao seu encontro, ainda que as circunstâncias
apontem para a Ásia ou para a Bitínia. Deus vem a Tessalônica encontrar os seus amados, encontrar os seus eleitos. Como Jesus foi ao encontro daquele gadareno endemoniado, vivendo nos sepulcros, multidões por uma vida, porque na contabilidade dos céus, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Deus vai a Tessalônica, Deus vai às cidades de Tessalônica, onde estão os seus amados e os seus eleitos. Deus move o mundo em busca daqueles a quem Ele, na eternidade, amou e escolheu, e vem para buscá-los, para chamá-los. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: aos que predestinou, ou seja, aos que Ele elegeu, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ele vem a Tessalônica para buscar os seus amados, os seus eleitos. Por isso que aqueles homens que viviam na idolatria, aos olhos de qualquer religioso, homens perdidos, chamados inclusive de gentios, de outros homens, de estrangeiros, mas se aos olhos de Deus, dentro da pior espécie de homem, existe ali aquele a quem Ele amou e quem Ele escolheu, a sua palavra vai ao encontro deste e o alcança. Este é o verdadeiro motivo que transformou a vida daqueles homens e daquelas mulheres de forma tão contundente, tão impactante. O amor de Deus, a sua eleição e a pregação do Evangelho, que é o instrumento pelo qual Deus levanta da morte aqueles que estão mortos em delitos e pecados, chamando-os para a salvação em Cristo Jesus. E Paulo então continua: porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Este Evangelho pregado entre aqueles homens teve uma repercussão tremenda, porque eles, deixando os ídolos, foram convertidos a Deus, deixando aqueles objetos inanimados, mudos, surdos, que não podem emitir nenhum tipo de resposta, que não podem produzir na vida de um homem absolutamente nenhuma mudança, nenhuma transformação, que não podem salvar, que não podem perdoar, objetos de madeira, de cristal, de qualquer outro tipo de espécie, absolutamente ídolos vãos, mortos, nada podem fazer. E Deus converte o coração daqueles homens que serviam a esses deuses e as suas próprias paixões, para passarem a servir o Deus vivo e verdadeiro. E não somente isso, se desapegar de maneira tal das coisas deste mundo, para aguardar dos céus o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, agora consciente na mente daqueles que muitas vezes mal imaginavam que já estavam condenados. Por isso que o apóstolo Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é este Evangelho pregado a toda criatura, porque quando o verdadeiro Evangelho é pregado, vidas são transformadas. O coração dos amados, dos eleitos de Deus, são tocados e chamados pelo seu Espírito Santo para mudarem radicalmente a sua maneira de viver, para mudarem radicalmente os seus valores, para mudarem radicalmente a sua consciência das coisas perenes, mundanas, para as coisas espirituais e eternas, como aconteceu na igreja de Tessalônica. Aqueles irmãos se tornaram modelos pelas evidências de uma vida transformada pelo poder do verdadeiro Evangelho. E meus queridos irmãos, este Evangelho continua ecoando em nossos tempos, pregado em muitos lugares,
a muitas pessoas e move o nosso coração a certeza de que os amados de Deus, os eleitos, ouvirão a sua voz. Por isso nós não podemos nos cansar, não podemos calar a nossa voz, não podemos deixar de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para dizer aos homens que sem Deus eles estão perdidos. Você pode ser rico o suficiente, você pode ser muito jovem, ter toda a sua vida aparentemente no controle das suas mãos, mas se você não tem Deus no seu coração, o seu destino é a morte, e a morte espiritual. Ainda que você ganhe o mundo inteiro, você não conseguirá pagar o preço da sua alma. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o Evangelho pregado, o Evangelho da graça salvadora de Jesus Cristo, o Evangelho que diz que vidas assim podem ser transformadas radicalmente, de uma vida sem sentido, sem existência, sem razões, sem respostas, vazias, escravas, podem ser transformadas em vidas que servem a um Deus vivo e verdadeiro, o Deus eterno, glorioso Deus, maravilhoso Deus, insondável Deus, misericordioso Deus, que na eternidade escolheu amar os seus e mandou o seu Filho para salvá-los na cruz. Por isso nós pregamos este Evangelho, que é o poder de Deus, poder transformador do Evangelho. Por isso devemos pregar também, não somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. E então veremos os mesmos milagres vistos pelo apóstolo Paulo na vida daqueles homens. Na vida daqueles homens. E quando eu falo milagre, porque não tem milagre maior do que este. Eu creio em milagres. Deus é poderoso e continua fazendo milagres. Curando, ressuscitando. Nada pode impedir a sua ordem. Mas nós precisamos contemplar o maior milagre, o milagre da salvação em Cristo Jesus. Mortos em delitos e pecados, vivificados em Cristo. E o apóstolo Paulo contemplava esse milagre quando pregava com fidelidade o Evangelho de Cristo. E podia testificar na vida daqueles irmãos os efeitos poderosos e transformadores do Evangelho na vida de um homem que é amado e eleito por Deus. Mas o apóstolo Paulo também empreende um outro propósito com esta carta. Não somente saber como está a igreja ali em Tessalônica, mas a preocupação permanente dele em fazer com que as igrejas plantadas pelo seu ministério não somente frutificassem, mas crescessem e se fortalecessem na fé, amadurecessem espiritualmente. Por isso que ele fala não somente da recordação, recordando-nos diante das características, das evidências da salvação na vida de vocês, mas também reconhecendo a eleição na vida de vocês do fruto do Evangelho produzido pelo Espírito Santo. E lá no capítulo 3 ele fala ainda da confirmação, da exortação, a fim de que aqueles irmãos continuassem crescendo. Capítulo 3, versículo 11, ele diz: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor um para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Aquela igreja era modelo, mas Paulo ainda detectava, como ele mesmo fala, algumas deficiências, porque nós somos imperfeitos no processo de aperfeiçoamento. Nós somos chamados para sermos santos, sendo santificados pela palavra. Então o apóstolo Paulo vai reforçar que aquelas características já apresentadas pela igreja deveriam continuar sendo trabalhadas, desenvolvidas, ampliadas, enriquecidas, cada vez mais.
porque isso evidenciava o amor a Deus e os frutos do Evangelho. No capítulo 4, ele vai exortar aquela igreja à prática da santidade. Os irmãos já eram operosos, frutíferos na fé, no entanto, precisavam continuar exercitando a sua santificação, como Paulo fala. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Por isso nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, meus queridos irmãos. Quem pensa que está de pé, veja que não caia. E ainda que você seja um modelo, continue crescendo, amadurecendo, se santificando cada dia mais, porque a cada dia que passa, os santos serão mais santos e os impuros mais impuros, e nós devemos nos afastar de toda a impureza. O apóstolo Paulo continua exortando para confirmar aquela obra na vida daqueles irmãos, pedindo que eles intensificassem todas aquelas características que já eram exemplares na sua conduta. No versículo 9 do capítulo 4, ele fala: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros, e estavam praticando. E na verdade estáis praticando. Todos nós aqui também não sabemos que devemos amar uns aos outros, devemos nos amar uns aos outros? Estamos praticando? Se estamos praticando, isso já é característica de um comportamento exemplar. O apóstolo Paulo fala: contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Porque a medida do nosso amor não é a medida do pastor, não é a medida do presbítero, não é a medida do irmão mais velho da igreja, nem da criança mais nova da comunidade. A medida do nosso amor é o amor de Cristo, que é o varão perfeito. É a estatura de varão perfeito que nós devemos chegar. Então não temos como parar, não temos como ficar satisfeito achando que já fizemos o máximo. Olha, eu dou carona todo domingo ao pessoal que não tem como ir para casa. Olha, eu dou minha cesta básica todo mês, regularmente. Eu faço uma visita a cada 15 dias a um irmão enfermo da igreja. Eu tenho visitado hospitais, sim, mas nós os exortamos, queridos irmãos, a progredirdes cada vez mais, para que não haja dúvida na motivação do exercício do nosso amor. Para que não seja por interesse, por conveniência, mas seja um amor abnegado, espontâneo, sincero e verdadeiro. E o apóstolo Paulo, então, fala que aqueles irmãos que tinham uma fé operosa, um amor abnegado e uma esperança firmada, continuassem se fortalecendo cada vez mais. No capítulo 5, o apóstolo vai falar a respeito da insegurança quanto à situação daqueles que dormiam, ou seja, daqueles que já estavam mortos. O apóstolo Paulo, então, vai trazer uma pastoral a fim de que aqueles irmãos continuem firmes na esperança da ressurreição. Como ele escreveu aos Coríntios, dizendo: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a vossa fé, e vã a nossa pregação. E já estão mortos em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E hoje à tarde, enquanto eu estava orando, pensando no quadro em que a nossa irmã Valquíria se encontra, e tentando conciliar na minha mente a fé, a vontade de Deus, o consolo, a esperança, essa multiplicidade de sentimentos que vem estourando o nosso coração e a nossa mente, desestruturando e humilhando a nossa humanidade, dizendo que nós somos totalmente dependentes de Deus, somos de fato pó. E aí eu me deparei com essa palavra dizendo: meus queridos, Paulo falava que era coisa incomparavelmente melhor estar com Cristo. Em outro momento Paulo fala que ele estava muito triste e intercedeu a Deus pela cura de Onésimo, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. E nós humanos somos assim mesmo. Sofremos com os que sofrem, mas somos alimentados em nossa esperança pela glória por vir, pela ressurreição que nos aguarda em Cristo Jesus. E então Paulo convoca aqueles irmãos a mais uma vez não prostrarem o seu semblante diante daqueles que se afastaram deles, se separaram pela morte, que deixaram a tristeza da saudade, da separação,
mas que novamente levantasse os seus olhos para contemplar o Jesus Cristo ressurreto, o Deus da ressurreição e da vida. E todo aquele que crê em mim, disse o Senhor, não passará da morte para a vida. Então o apóstolo Paulo mais uma vez vem reforçar para que aquela esperança firmada seja fortalecida cada vez mais. E então ele faz um desfecho antes de se despedir, concluindo esta ideia. No capítulo 5, versículo 8, ele diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Fé operosa, amor abnegado, esperança firmada. Evidências contundentes de vidas transformadas pela pregação do verdadeiro e genuíno Evangelho, de vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da Palavra de Deus, que move o coração daquele que, uma vez é transformado, e que toma consciência de quem era e do que agora é, a viver progredindo cada vez mais, olhando para o autor e consumador da fé, buscando cada vez mais se assemelhar a Ele, ser-lhe imitador, para finalmente encontrar-se com Ele no dia glorioso. Esses homens que assim vivem, eles vivem revestidos da couraça da fé e do amor e do capacete da esperança da salvação. Paulo vai falar em Efésios da armadura do crente. Fé, amor e esperança. Essa tríade que Paulo conclui no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, que como na sua mente mais ou menos define, talvez como dando preferência às suas palavras, os elementos imprescindíveis para pautarmos os nossos pés nesta caminhada, ainda que em meio a tribulações, aguardando a volta de Jesus. A fé, o amor e a esperança. Que é exemplo da igreja de Tessalônica. Sejamos também fervorosos praticantes da palavra de Deus. Sejamos ardorosos praticantes do amor fraternal. Sejamos perseverantes na esperança da volta de Cristo e da ressurreição para a vida eterna. E que sejamos continuamente estimulados a crescer e a crescer, até aquele dia glorioso em que Jesus Cristo voltar para buscar os amados de Deus eleitos na eternidade. Amém. Vamos nos colocar de pé.